o fim, né? Muito importante a gente como começar, mas também muito importante como a gente encerrar e terminar, né? E assim Jesus Cristo, ele sabia que chegou o momento da sua finalização, né? Seu trabalho. Abaixa um pouco aquele zoom que tá tendo. Alô, só para, né? Alô, agora tá bom. Aí, e Jesus Cristo, ele vê que chegou o momento. Como que ele vai encerrar esse momento? Mas ele entendeu que aquele momento era para a glória de Deus. Jesus Cristo sabia que chegou o momento da sua finalização, que nada mais esse momento é para a glória de Deus. Só que não é somente para a glória de Deus, ele tinha que glorificar Deus, mesmo tempo ele tem que guardar e proteger as pessoas que Deus lhe concedeu. Então, não era somente ele glorificar Deus, ele glorifica a Deus e mesmo tempo ele tem que guardar, satisfazer o povo que Deus entregou, no mesmo tempo. E como que Senhor Jesus Cristo fez isso? Irmãos, a gente vendo esse texto hoje bem simples, mas por causa disso que a gente pode perder muitas coisas. E como que Jesus Cristo aproveitou essa oportunidade? Talvez para ele era a última oportunidade. Na sua última oportunidade, como que ele abraçou essa oportunidade para glorificar Deus e também guardar a vida dos seus discípulos? Porque isso é muito importante, com essa sua proteção, com esse seu papel que realmente chegou até a nós. Por isso que a gente tem essa plena confiança no Senhor. A gente sabe que o Senhor nunca nos abandonará. Nós sabemos que o Senhor sempre ficará conosco. Essa certeza, essa confiança. Então realmente Jesus Cristo, ele abraçou sua última oportunidade para realizar duas coisas no mesmo tempo. Uma era glorificar Deus e outra era preservar as vidas dos seus discípulos. Irmãos, muita gente fala assim, quando a gente fala sobre oportunidade é sempre para outras pessoas. Aquela pessoa sempre tem uma oportunidade. Para mim, quase não vem. Mas, irmãos, será que a oportunidade, ela chega olhando as pessoas? Imagina, pessoal, quando a gente espera uma oportunidade, geralmente a gente não abraça essa oportunidade porque a gente não vê a oportunidade como a oportunidade. Só vê a oportunidade dos outros. Se eu fosse ele também, eu sairia bem. Eu ficaria rico. Eu pegaria trabalho. Eu levantaria a família. Mas para mim não chegou essa oportunidade. Será que não chegou a oportunidade? Não, muitas vezes a gente perdeu a oportunidade. Por quê? A gente espera a oportunidade de acordo com seu pensamento. Espera a oportunidade de acordo com seu querer. Você tem sua expectativa sobre oportunidade. Então, mesmo que a oportunidade chegou, a gente não considera como a oportunidade, porque você não esperava esse jeito. Geralmente a oportunidade não chega do jeito que a gente espera. Às vezes vem uma forma bem pequena, suave. Como se fosse assim, quando a gente viaja à África, safari, todo mundo gosta de filhote, né? Filhote de animais. Irmãos, elefante, filhote de elefante, muito bonitinho, né? Filhote. Aí todo turista, quando vê filhote de elefante, todo mundo aproxima, mas tem que tomar cuidado, porque atrás desse filhote tem o quê? Mamãe e papai, tamanho de montanha, pessoal. E macho de elefante, lá na África, é muito grande. Muitos turistas adoram ver filhote de leão. Filhote de leão chama em inglês cub. O pessoal vê cub, né? E adora parar, mas toma cuidado. Atrás do filhote tem o quê? Leoa, fera. Pessoas vê coisas pequenas como se fosse nada. Isso que acontece na nossa vida, porque a gente vê
coisas pequenas e coisas assim, bem rápido, pouca coisa, e a gente não dá valor. E é assim que a gente perde muitas oportunidades na nossa vida. Irmãos, como que Jesus Cristo, ele abraçou seu último momento? Como que ele conseguiu abraçar essa oportunidade para glorificar Deus e também para preservar as vidas dos seus discípulos? Irmãos, olhando o nosso versículo, primeiro versículo, começa assim: tendo Jesus dito estas palavras. Que palavras? Nada mais referindo capítulo 17 de João, que era oração do Senhor Jesus Cristo. A gente estudou o capítulo 17 de João, versículo 1 a 5, Jesus Cristo ora para si mesmo. Nada mais, Jesus Cristo orou para Deus: Abba Pai, Deus Pai, me abençoe, Deus Pai, me glorifica. Ele não disse, me glorifica, e assim eu posso te glorificar. Por quê? A glória do Senhor Jesus Cristo era exatamente a glória de Deus. E também ele ora pelos discípulos. Publicamente ele faz isso. Ele, quando ia encerrando, ele vai para o outro lado onde ele estava fazendo essa oração. Isso que está escrito no versículo 1. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron. Esse ribeiro Cedron, que divide entre Jerusalém e Monte da Oliveira. Outras palavras, a gente também chama esse Monte da Oliveira de Getsemane. É o mesmo lugar, tá? Mesmo local. Então Jesus Cristo, ele deixando Jerusalém e ele indo para Monte da Oliveira, Getsemane. Para fazer isso, ele tem que atravessar esse ribeiro Cedron. A gente conhece esse ribeiro Cedron, é um local muito triste, onde aparece nada mais quando o rei Davi, ele é atacado pelo seu próprio filho Absalão, e ele foge. E assim que ele atravessa esse ribeiro Cedron, para os judeus tem uma experiência, uma lembrança muito triste com esse ribeiro. E Jesus Cristo, ele atravessa esse ribeiro. Eu não fui no Israel, mas eu pesquisei que agora esse ribeiro não existe mais, é uma vale seca. É que Jesus Cristo atravessou e vai acontecer alguma coisa. O que vai acontecer? Nada mais? Vai ser capturado pelos soldados, pelos servos, soldados de sacerdotes. Ele estava sabendo disso. Mesmo assim, ele se direcionou para esta montanha de oliveira. Irmãos, versículo 2, vamos lá? Versículo 2. Está escrito assim, todo mundo junto. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Todo mundo conhecia esse local, inclusive Judas Iscariotes. Se ele tem medo de morrer, se ele quer escapar à cruz, jamais ele iria a um local desse que todo mundo conhece. Excepcionalmente, quem? Exclusivamente, inclusive Judas Iscariote. Todo mundo conhecia aquele local. Por isso, com esse texto tão simples, a gente gostaria de tirar uma lição. Primeira lição e nada mais, que Jesus Cristo, ele toma a decisão de beber esse cálice do sofrimento voluntariamente. Irmãos, pensa bem, quem que matou Jesus Cristo? Quem que matou? Fala para mim. Nesse momento vamos a gente refletir, quem que matou o Jesus Cristo? Judas Iscariote, com a sua traição? Soldados de sacerdotes, esse grupo que capturaram? Sumo sacerdote daquela época? O Pôncio Pilatos? Quem que matou Jesus Cristo? Ninguém. Na verdade, quem matou Jesus Cristo, irmãos, sabe quem que matou? Ele mesmo, ele se entregou. Ele estava sabendo tudo o que ia acontecer. Versículo continuando, voltando no nosso texto, versículo 3. Todo mundo junto. Tendo, pois, Judas recebido a escolta
e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tocha e armas. Jesus Cristo sabia que eles iam pegar e buscar, prender ele. E Jesus Cristo sabia disso. O versículo 4, irmãos, continuando. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Ele sabia ou não sabia? Mostra claramente, ele sabia tudo esse passo, o que vai acontecer. A última ceia do Senhor, durante a ceia, Jesus Cristo falou quem ia trair sua vida. E falou para Judas Iscariote, faça isso logo. Aí que imediatamente Judas Iscariote saiu daquela sala. E ele foi executar o que ele planejou com os sacerdotes. Não é assim? E Jesus Cristo não podia ir para aquela monte, mas ele foi. Sabendo tudo isso, ele sabia que o que ia acontecer. Adiantou-se e perguntou-lhe, a quem buscais? Jesus Cristo mesmo perguntou. Vocês veio aqui buscar quem? Pega quem? A quem buscais? Perguntou. Jesus Cristo. Aqui quem está falando é quem? Jesus mesmo. Ele não se escondeu. Ele mesmo posicionou a quem buscais. Versículo 5. Vamos ler todo mundo junto? Responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Judas Iscariote estava lá. Ele que trouxe, ele estava aí. O outro evangelho mostra que até Judas Iscariote beija o Senhor Jesus Cristo. Não é assim? Dá sinal. E Jesus Cristo sabia tudo isso. E Jesus perguntou, vocês vieram aqui capturar quem? Aí pessoas falaram, Jesus, Lazareno. O que ele respondeu? Sou eu. Sou eu. Eu sou. Interessante. Esse pequeno texto repete esse cenário. Jesus Cristo mostra. Quando ele falou, vocês vieram pegar Jesus Nazareno, então eu estou aqui, me pega. Jesus Cristo falou, sou eu. Versículo 6, vamos lá todo mundo junto? Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Quando Jesus Cristo sou eu, aí eles ficaram assustados e caíram para terra, pessoal. Mas eles não vieram capturar Jesus Cristo. Mas eles ficaram assustados, por quê? Jesus Cristo se posicionou com toda ousadia, coragem. Ele não se escondeu. Com aquele tropa de soldados, guardas. Jesus Cristo, sou eu. E caras assustaram, caíram por terra. Versículo 7. Vamos ler todo mundo junto? Jesus de novo lhes perguntou, o quê? A quem buscais? Perguntaram. A Jesus ou Nazareno. Ele pergunta de novo. Realmente, por que vocês vieram? Para pegar quem? Aí eles respondem de novo. Nessa hora ele está no chão, né? Caído. Jesus Lazareno. Versículo 8. Vamos lá? Então lhes diz Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois que buscais deixar este, quer dizer, seus discípulos. Então Jesus Cristo mostra claramente. Então a lição que a gente tira aqui, Jesus Cristo, ele tomou esse cálice do sofrimento voluntariamente. Concorda, irmãos? Dá para mostrar aqui claramente. O que significa esse cálice que Jesus Cristo falou? Eu tenho que beber esse cálice que Pai me deu. Cálice, segundo o Velho Testamento, cálice significa ira de Deus, um castigo de Deus, sofrimento de Deus, a morte de Deus e nada mais, é grande ira de Deus. No Velho Testamento a gente dá para ver, que é escrita no Jeremias, muito lugar, mas um lugar só, Salmos 75, versículo 8, Salmos 75, versículo 8, vamos ler todo mundo junto? Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Quem toma esse cálice
morrerá cheio de escória, a morte, doença, corrupção, todas as coisas corroem, morte, a ira de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele aceita esse cálice para morrer. Irmãos, a gente faz isso? Somos capazes, quando chega sofrimento? Não é assim? Sofrimento? Geralmente a gente não tem que fazer assim. Por exemplo, hoje domingo, um casal, uma família se levantou, aí faz conta que a esposa fala para o marido: vamos para a igreja aí, vamos atrasar, vamos lá. Aí o marido fala assim: estou muito cansado hoje, está de ressaca hoje, não dá para ir. Afinal de contas, não sei, eu não gosto de cultuar aí na igreja. Aí domingo de manhã eu gosto de dormir, me descansar, porque trabalhei muito. Mas, querida, você vai, porque a igreja acho que é boa para você. Então você vai, leva os filhos, tá? Recebe muita bênção e ora por mim e volta. Tem que falar assim, né? Ou pelo menos assim: querida, eu não gosto de Deus, nem de Jesus. Que judeu é esse? Eu não quero não. Assim por isso eu vou para o inferno, eu vou. Então, hoje eu não vou para a igreja, eu vou para o inferno. Mas você vai na igreja, você acredita em Jesus, acredita em Deus, vai para o paraíso. Por isso leva as crianças e acredita um vez no Senhor e vai para o paraíso junto. Eu vou para o inferno, você, e junto com filhos vai para o paraíso, tá bom? Fala assim? Não, sabe o que fala? Hoje estou cansado, a gente não vai para a igreja nenhuma. Vamos ficar aqui. Pessoa quer contaminar outra pessoa. Eu não gosto de servir a igreja, você também para com isso. Eu não quero oferecer nenhuma coisa, e você também não faz. A gente puxa. Eu não quero fazer nada, e você também não faz. Hoje eu não vou, ninguém vai para a igreja. Não é assim, pessoal? Pessoas puxam para a sua razão. Mas Jesus Cristo, quando chegou o sofrimento, Ele não fez isso. Ele mesmo, voluntariamente, Ele abraçou. Por quê? Se Ele toma esse sofrimento, se Ele toma essa ira, se realmente Ele toma esse castigo de Deus, é sofrimento, cálice do sofrimento, como disse, segundo o salmista, é que realmente é escórias, cóleras de Deus, tudo essa morte vai invadir. Se Jesus Cristo toma esse cálice, Ele oferecerá cálice da salvação. Amém. Salmo 116, versículo 13. Vamos ler todo mundo junto? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu abraço esse sofrimento para proteger, guardar minha família, minha igreja, onde eu trabalho. Eu me sacrifico, eu faço isso para que minha família, filhos, netos, irmãos vivam. Por isso a gente toma esse cálice do sofrimento. Às vezes a gente toma cálice de sofrimento para bem-estar do seu marido, esposa, família. Às vezes a gente toma pelos irmãos. Às vezes a gente toma o departamento que você está servindo, na igreja, onde você trabalha. Se você não toma esse cálice de sofrimento, alguém tem que tomar. Alguém não vai suportar. E você sabe que, como diz Cristo, e Ele sabe que Ele pode tomar. Outra vez, nosso texto, versículo 11. Nosso texto, versículo 11. Vamos lá, todo mundo junto? Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada da bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. Eu beberei? Irmãos, quando essas pessoas chegaram
pela orientação de Judas Iscariotes, Jesus Cristo, ele se apresentou a si mesmo, não é assim? Auto-apresentado mesmo. Vocês veio aqui para quê? Para capturar Jesus do Nazareno. Aí sou eu, me pega então. Mas ao mesmo tempo ele disse, então, vocês querem me pegar? Então eu estou aqui, eu estou pronto para ser levado, mas deixa meus discípulos. Porque seu objetivo é capturar minha vida, não é isso? Então deixa eles. Com essa discussão, Pedro, ele não aguentou. No outro livro, Lucas mostra Pedro, porque Pedro já jurou para o Senhor Jesus Cristo, até se o Senhor vai para a prisão, eu vou junto, se o Senhor morrer, eu vou junto. Lucas 22, versículo 33, fala claramente, se o Senhor vai à prisão, vamos lá todo mundo junto? Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Onde quiser eu vou. Ele estava assim. Mas o Senhor já avisou, Pedro, esse cálice não é para você, é para mim. Você não pode me acompanhar agora, mas depois. Aí, como essas guardas queriam capturar Jesus Cristo, depois essa identificação, Pedro não deixou, ele puxou faca, espada. Aí ele começou a atacar. Aí ele atacou, o que ele fez? Cortou a orelha de uma guarda de sacerdote. A gente sabe muito bem, qual era a profissão de Pedro? Pescador. Ele trabalhava na peixaria? Eu não sei, mas ele era pescador. Ele não era soldado, ele não sabia manusear espada. Se cara tirou a espada, corta o quê? Se ataca, corta onde na guerra? Pescoço, Tem que cortar pescoço. Ou ferir coração, não é assim? Mas cara é artista, Ele conseguiu cortar a orelha direita. Isso quer dizer que o cara não sabia usar, Acho que não sei o que ele fez, Aí, guarda assustou, queria desviar e cortou a orelha. Dá para ver que Pedro não sabe usar espada nenhuma. Aí Jesus Cristo falou assim, não faz isso não, Pedro, você não me ajuda nada. Isso não é, você vai à prisão junto comigo, não. Isso não significa que você vai à morte comigo. Coloca na bainha essa espada. Irmãos, Jesus Cristo sabia que nada mais, esse cálice, ninguém pode suportar, senão só Jesus Cristo. Então, segundo ponto também, Jesus Cristo, ele assume esse cálice do sofrimento, ele mesmo, sozinho, ele mesmo. Ele quer que esse cálice do sofrimento encerrasse nele. Irmãos, se a gente vê esse texto claramente, como Jesus Cristo estava preparado naquele momento, e ele podia suportar sozinho, ninguém podia ajudar. Agora eu pergunto aos irmãos, quando chega dificuldade na nossa vida, quando chega sofrimento na nossa vida, quando chega um momento do seu sacrifício, você assume isso sozinho? Ou você cutuca seu marido, sua esposa, sua família, para que sofra junto, para que chora junto? A gente tem que ver na igreja, uma pessoa feliz, outra infeliz, outro trabalhando, outro braços cruzados, indiferente. Como que a gente trabalha e vive na nossa vida? Hoje o texto é simples. Depois de toda a oração de Jesus Cristo, ele foi para o outro lado de Jerusalém, Getsemane, lá que ele ora. Segundo Mateus, ele ora, levando 3 discípulos, não é assim? Até ora junto, e os discípulos dormindo lá, e Jesus Cristo ora, se for possível, tira esse cálice de mim, não é assim? Mas esse evangelho segundo João não mostra essa parte, mas a gente sabe o que acontecia. Aí Jesus Cristo coloca a sua vida, e ele abraça
essa captura. E ele não se esconde. Muito interessante. Ele coloca a sua vida na frente. E ele protege ao mesmo tempo seus discípulos. Poupa a vida dos discípulos. Ele sabia que o que ia acontecer até sua morte na cruz. Por que tudo isso? Porque ele abraçou esse cálice do sofrimento voluntariamente. Porque ele tomou sozinho. Porque ele sabia, somente ele que podia suportar esse sofrimento. Terminou a palavra de Deus. Você está feliz, né? Quando chegou esse momento crucial, Jesus Cristo, Ele posiciona a sua vida para ser totalmente detonado. Sabe por quê? Sabe por quê? Ele não foge, não se esconde, não desvia. Ele enfrenta esse momento crucial cara a cara. Sabe por quê? Ele pode chamar seus legiões, exércitos anjos, não é assim? E até ele pedir socorro para Deus, Abba Pai Todo-Poderoso. Ele não faz isso, não. Ele toma esse cálice do sofrimento que vai levar à morte na cruz. Ele enfrenta tudo isso sozinho. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, Ele tinha capacidade de aguentar. Ele tinha a força. Ele tinha o poder. Ele tinha capacidade. Você tem capacidade? Se você não tem capacidade, tem competência. Onde você trabalha, você nem abre a boca. Mesmo que vendo coisa errada, mesmo que vendo coisa absurda, você fica calado quando você não tem essa capacidade, competência naquele que você trabalha. Quando um país como a gente, Brasil, que quando não tem capacidade, quando não tem força, tem que ter corrupção. Quando um presidente, quando um partido não tem competência, tem que comprar votos. Tem que subordinar. Quando o presidente, quando uma nação não tem força, tem que vender vaga de ministros. Quando um pai, mãe não tem competência, filhos, cada um por si. Quando uma igreja não tem competência, só fala do dinheiro, recurso, não faz missão, não faz evangelização, não faz nada. Se tiver um departamento, Honor, Bubble, Blue Ocean,
ex-web, se tiver uma professora, um professor competente, o departamento fica paz. E vai! Mas quando não tem competência, capacidade, não vale nada, cheio de fofoca, cheio de discussão. Tem que ter capacidade. Tem que ter força. Sim, força que a gente não tem. Força que você tem dentro da sua vida, não dá. Você sabe que a força que você tem não dá para sustentar a sua família. A força que você tem está esgotada. Você não dá para aconselhar mais. Tem que ter uma força que vem não de mim, porque dentro da minha vida já foi esgotado faz tempo. Tem que vir uma força de fora, que preenche minha vida, a sua vida. Seja competente e capacitado. Vem tempestade, vem tsunami, vem, mas precisa ter uma montanha, pico alto, onde todo mundo pode ser socorrido. Você, irmãos, você tem que ser competente, tem que ter capacidade, tem que ter força. Quer namorar? Quer noivar? Quer casar? Noivo tem que ter competência, senão sempre tem que bajular noiva, familiar de noiva. Se noiva não tem competência, chorando, onde foi meu noivo? Onde foi meu noivo? Cheio de desconfiança entre casal, porque não tem competência. Noiva tem que ter sua capacidade, noivo tem que ter sua capacidade também. Aí eu vi, seu noivo está andando com uma garota. Se você tem competência, você vai falar assim, deve ser do trabalho. Mas se você não tem competência, será que eu vou perder meu noivo? Se perde assim, aleluia. Qualquer momento ia perder mesmo. Tem competência. Na igreja tem competência. Pessoas que não têm competência andam junto, como um bando de hienas. Anda junto, porque sozinho não dá para fazer nada. Sozinho tem medo. Tem que ter competência. Jesus Cristo tinha o quê? Competência. Ele tinha capacidade, ele tinha poder. Veio a morte, mesmo Judas Iscariote, seu discípulo traidor, trazendo todo um bando de guardas, soldados, vem, pergunta, a quem buscais? Nazareno Jesus, sou eu. Se você já achou quem ia pegar, então deixa outros embora. Mexe comigo, me castigue, me torture, me pega, porque ele tinha poder para suportar este cálice do sofrimento. Uma pessoa é suficiente se tiver capacidade. Quando eu era missionário do África Sul, eu trabalhava nas minas. Um dia eu estava fazendo discipulado, um grupo, moçambicanos. Aí descobri que uma pessoa era professor da universidade. Ele trabalhava com mineiro. Eu falei, professor de universidade? Sou eu, pastor. Mas naquela época, década de 1995, 6 assim, Moçambique só tinha uma universidade,
no Capitão Maputo, Universidade Nacional. Ele era professor de lá. Aí ele deixou seu emprego, trabalha como mineiro. Falei, por que isso? Ele falou, porque salário daqui é 20 vezes mais do que meu trabalho como professor. Que também um salário bom naquela época, naquele país, Moçambique, que ele ganhava faixa de $200, sendo professor. Mas lá, como ele trabalhou como mineiro, ganhava $3.000, $4.000. Mas aquela é vida e morte. Trabalhar mais de 2.000 metros de profundidade, isso é absurdo, pessoal. Né? Cada vez que a gente desce 100 metros subterrâneo, aumenta 1 grau Celsius. Se desceu 2.000, quanto temperatura aumentou? 20 graus Celsius. Se superfície é 30 graus, 2.000 baixo é quanto? O pessoal fala assim, não, subterrâneo é mais gelado, pastor. Certos metros, pessoal, porque centro da Terra é fogo. Isso é parte de ciência, né, pessoal? Se tiver dúvida, pergunta para o tio Google. Então, 100 metros da profundidade aumenta 1 grau Celsius. 2.000, eu desci até 2.400 metros uma vez. 2.400. Estava 30 graus, então lá é o quê? 54 graus. Claro, eles colocam ar frio, água gelada para abaixar a temperatura. Mesmo assim, insuportável. Aquela caverna que eles tiram ouro é a altura de 80 centímetros. Como que você vai trabalhar 8 horas sem parar? A uma altura de 80 centímetros, pessoal. Para eu orar esse grupo, naquele dia que eu desci junto, né, pela autorização, eu tinha que agachar e arrastar como um serpente, chegar até eles para orar. Aí eu orei assim, Senhor, eu oro com meus irmãos moçambicanos, mais profundeza da terra que o Senhor criou. Tudo suave. Aí eu estava conversando com esse, né, ex-professor de universidade de Maputo. Ah, é? Por causa de salário? Sim. Por que tudo esse salário você precisa? Aí ele falou, eu tenho uma família grande. Ah, é? Quantos filhos você tem? 3. Ah, não é família grande? Mas todo esse dinheiro você precisa? Não, eu tenho 27 famílias, 27 pessoas. Tudo isso. Quantas vezes você casou? Não, pastor. Eu tenho 5 irmãos. Todos 5 irmãos moram comigo. 2 irmãs foram divorciadas, ou melhor, maridos abandonaram. Cada uma delas tem 4 filhos, 5 filhos. Tem outros 3 irmãos que não têm emprego, não tem nada, e moram comigo, com minha mãe. Meu pai faleceu. Mas o salário que eu recebo aqui dá para viver 27 pessoas numa boa. Ainda sobra dinheiro que eu vou casar, pastor. Porque é época da guerra, colonização, eles não casam. Sempre sonho de um africano é casar, fazer um casamento. Que elas adoram vestir roupa da noiva. Então, muito interessante, quando faz casamentos africanos, pessoas de idade. E quem traz flores, tudo isso, todos seus filhos. Às vezes até traz, seu neto traz. Mas um casamento lindo, porque tem muita significação. Eu vou fazer esse casamento. Pastor, você vai me casar? Eu falei, sim, claro. Eu falei besteira, né? Mas ele tinha que voltar. Depois eu não encontrei mais ele. Eu não sei. Ele deve ter casado bem. Um homem de coragem para sustentar 27 pessoas e ainda construindo casa, não para sua casa, casa dos irmãos.
cara era competente. Uma pessoa era suficiente para levantar toda sua clã. Uma pessoa é suficiente para levantar esta igreja. Uma pessoa. Uma família é suficiente. Se essa pessoa, se essa família tem competência, capacidade. Então, irmãos, hoje a mensagem é isso. Jesus Cristo, Ele abraçou, tomou cálice de sofrimento voluntariamente, porque Ele era competente. Ele tomou, enfrentou toda essa morte, mesmo sendo traído, assim, Ele enfrentou sozinho. Por quê? Ele era competente. Ele poupou outras vidas. Ele mesmo suportou, porque ele tinha força suficiente para suportar a morte. Irmãos, como que a gente vai viver? Vamos capacitar nossa vida. Jovem, se você se estuda, trabalha num emprego, seja competente. Essa situação está difícil, né? Muito desemprego, mandando embora, não é assim? Mas se você é competente, ninguém tira você de lá. Amém? Seja assim. Acho que não tem aqui. Todo mundo tem perigo de ser cortado. Seja competente. Entra no departamento, Bubble, Blue Ocean, X-Ray, Live Action, Nova Família, Fonte. Uma pessoa é suficiente. Louvor, instrumentista, tem que ser competente. Para ter competência, para ter capacidade, tem que ter força. Força que a gente não tem. A nossa força não dá. Já está esgotada já. Por isso a gente estamos aqui, para preencher outra vez nossa vida com a força de Deus, poder de Deus. Como a gente faz isso? Porque Jesus morreu por nós. Nós confiamos nisso, amém? Aquele que entregou seu Filho unigênito, Ele não vai dar outras coisas na nossa vida. Então rogaremos a Deus. Deus, Abba Pai, eu preciso força, eu preciso competência, que eu não tenho. Está esgotado, Senhor, eu tenho limite. Encha a minha vida. Uma força que tem que vir do Senhor. Uma força, um poder, capacidade que tem que vir do céu. Me dá essa força. Como Jesus Cristo enfrentou até a morte, frente de todo mundo, até traidor, Ele não vacilou. O contrário, humilhou. Outros que vieram vacilaram. Precisamos ter essa força, Senhor. Ora assim, Senhor, me dê essa força. Eu sei, essa força não tem, eu não tenho. Dentro da minha vida eu não tenho essa força. Eu sei quem tem essa força. É Senhor. Eu sei, nós sabemos muito bem, porque Jesus Cristo amou tanto nossa vida. Deus, Abba Pai, amou tanto nossa vida. E Deus Espírito Santo ama tanto nossa vida. Não somente veio como forma do homem, não somente morreu na cruz, mas ressuscitou. Esse Consolador, Deus Espírito Santo, fica conosco. Então roga a Deus, me dá essa força. Vamos evangelizar? Vamos fazer missão? Vamos levantar a igreja? Até a gente levantou o estacionamento ontem. O que a gente não faz? O que é? Vamos orar, rogando essa força. Oremos.